Tiffany, queria começar agradecendo, claro, você ter topado participar junto com a gente do Identidades. Primeira atleta trans a atuar no esporte de elite brasileiro, Tiffany sempre lutou pelos seus sonhos. Hoje, aos 40 anos, colhe todos os frutos de sua coragem. Hoje no Identidades, o nosso papo é com Tiffany Abreu. Nada melhor pra gente começar esse programa aqui te perguntando quem é você? Tiffany é uma pessoa simples, mas que na simplicidade também encontramos coisas muito grandiosas, né? E a Tiffany é uma pessoa simples que alcançou grandes coisas no esporte, que eu acho que no futuro muitos vão lembrar e ver a guerra e a dificuldade que eu passei para abrir espaço para outras pessoas trans no esporte, né? Então a Tiffany, que veio do interior do Pará, em uma cidade que praticamente o esporte nunca foi uma das opções que o governo criasse para nós, crianças, adolescentes da cidade, e se tornou essa referência mundial no esporte, por ser a primeira mulher trans do esporte. Como é que era a sua infância lá no Pará, nesse interior do Pará? Aonde especificamente no Pará? Na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará. Eu fui uma criança feliz, uma criança muito amada, uma criança que teve a oportunidade de brincar, de ter amigos, mas também que já sofria o bullying ali ainda na infância, né? Por ser muito feminina, já sabia que era diferente. De uma família bem humilde, que às vezes não tinha carne, mas tinha uma fruta, tinha o amor da mãe, que é uma mãe costureira, que cuidava de 7 filhos. De irmãos que às vezes ia para o rio pescar para ver se conseguia colocar uma mistura no nosso prato. Então, o que eu posso falar aqui, eu nunca tive riqueza em dinheiro, mas eu tive riqueza, que eu acho que é a maior riqueza, que é o amor da família e o amor dos pais. Dos pais não, da mãe, né, que meu pai eu não conheci. Você não conheceu o seu pai? Não conheci meu pai, não. Só minha mãe e meus avós e meus tios. E todos eles eram muito presentes na sua vida? Todos eles eram muito presentes, todos estavam ali, era uma família que tinha pouco, mas se juntavam para dar o melhor sempre para nós. Uhum. E aí você citou, mas eu já sofria bullying quando pequena porque era uma criança muito feminina. Em que momento, assim, você percebeu isso, que você era diferente, enfim? Quando te dá esse clique, Tiffany? Então, tem muitos momentos que às vezes eu não lembro, né? Mas que, por exemplo, minha tia mesmo me lembrou de uma cena que quando eu tinha em torno dos 3 para 5 anos, ela me levou em um quarto para falar que eu era um menino, né? Porque eu me importava como uma menina, eu fazia tudo que a menina fazia e as pessoas começaram a falar, né? E ela falou, você tem que mudar esse seu jeito, porque você não é a menina. E eu falava que era uma menina. E ela, não, você não é menina, vem cá que eu vou te mostrar a diferença sua para uma menina. E ela me mostrou a diferença e nisso eu chorava. E ela me fala, essa minha tia, ela fala que se fosse hoje, ela não deixaria eu passar por o que eu passei naquele passado. Se fosse hoje, ela ia lutar comigo para me ser a menina que eu sempre fui desde criança. Então, eu já sofri esse bullying, já fui imprimida a ser um menino, coisa que o meu próprio corpo, a minha própria mente queria rejeitar, né? Mas eu acabei vivendo essa fase menino porque a sociedade imprimiu isso, né? Esse bullying, e eu consegui vencer esse bullying. Como eu falei, eu fui uma criança que tive muito amor, mas ao mesmo tempo eu fui muito guerreira dentro de mim para poder aceitar, aguentar tudo que eu passei para ser quem eu sou hoje. E ainda continuar passando por tanta dificuldade para expressar o que eu faço, que é o meu trabalho como atleta. Mesmo representando todas as pessoas trans, mesmo estando nas regras, mesmo estando fazendo nada contra ninguém, tomando espaço de ninguém, claro. Mesmo existem muitas pessoas que é contra as pessoas trans no esporte, simplesmente por ignorância, simplesmente por transfobia. E eu estou ali de firme, forte, lutando pelo meu espaço, porque eu sei que
pessoas trans merecem também ser atleta. Vai ser importante a gente entrar no ponto do esporte aqui, né? Porque eu acho que isso gera realmente muita discussão e nada melhor do que te ouvir pra gente conseguir entender um pouco mais. Mas me chama a atenção, de 3 a 5 anos você ter essa percepção já, né? Eu sou uma menina, eu me vejo como uma menina nessa faixa etária. Hoje acho que as pessoas tentam identificar, sabem do que tá sendo falado ali. Sim. Eu não sei se isso acontecia já quando você era pequena, porque a gente tá falando de muito tempo atrás, você acabou de completar 40 anos, então a gente tá falando de 35 anos atrás, 30 anos atrás, pra pegar ali a sua faixa mais de infância, assim. Em que momento você meio que diz, eu vou conseguir botar essa pessoa que eu me vejo pra fora? Eu não entendi o que eu era, na verdade, né? Eu entendi que eu não era o que eu me expressava. Você olhava no espelho e não se reconhecia. Não, essa não sou eu. Eu queria ser sempre a menina, eu queria sempre fazer parte, eu queria ser sempre a Power Ranger rosa, eu sempre queria ser a She-Ra no He-Man. Então, era sempre ao contrário. E eu ficava assim, mas por que eu me sinto assim? Uhum. E por sentir tanto preconceito, eu fui começando a tentar me policiar e tentando esconder isso para as pessoas, parar de externalizar, né? Uhum. Mas eu coloquei dentro de mim e falei assim, um dia eu vou ser quem eu sou. Foi quando eu fui me entendendo como pessoa, até eu entender que dentro de mim existia uma mulher e essa mulher precisava sair. Isso eu já tinha os meus 17, 18 anos, né? Quando eu fui entender o que era uma pessoa trans e travestis. Foi quando eu fui entender o que era uma transição de gênero. Uhum. E eu entendi também que eu não podia fazer porque eu não tinha essa condição. E eu não queria levar isso para minha família. Você não tinha essa condição financeira ou você achava que não... O contexto inteiro não te permitia? Não me permitia. Eu queria ser atleta, se eu fosse atleta... A parte do esporte já entrou aí. Eu já não poderia ser mais atleta porque eu ia começar uma transição, ninguém ia me aceitar. Como eu ia chegar para minha família? Eu ia viver da prostituição, eu ia viver de quê? Como eu seria a Tiffany? Ia ser fácil, ia ser difícil. Então, o medo era tão grande, mas lá dentro era muito maior, né? Entrava muito em depressão. Foi quando eu decidi trabalhar, seguir meus sonhos, juntar meu dinheiro para começar minha transição. Foi quando eu comecei minha transição com 27 anos na Europa, né? Uhum. E eu larguei o voleibol na época, eu parei de jogar, saí de uma equipe que eu estava jogando muito bem, que eu era um dos destaques da liga, para fazer uma transição. Quando muitas pessoas não acreditou no que eu estava fazendo, muitos que está jogando fora o sonho que muitos tiveram de ser atleta, para virar mulher, eu falei assim, não, eu tive um sonho de ser atleta, mas eu tenho uma condição que precisa ser externalizada, preciso colocar para fora. Ou eu não vou ser nem atleta e nem mulher, porque eu vou acabar tirando minha própria vida por tanta depressão que eu estou sentindo, que eu já não aguento mais. Foi quando eu decidi parar. Porque eu já estava passando dos limites já. A depressão já estava muito forte, eu pensava em me matar muito, então eu precisava dar um jeito. E foi quando eu comecei minha transição e tudo começou a dar certo na minha vida novamente. Porque tinha algo escondido ali que precisava aflorar. E se eu não tomasse uma coragem de fazer isso, como acho que muitas meninas não têm coragem e acabam sofrendo, muitas tirando as próprias vidas antes de fazer uma transição, muitas acabam achando que são loucas, né? Uhum. Mas é porque precisa fazer alguma coisa se entender, se aceitar, né? Porém, hoje é um pouco mais prático, porque nós temos psicólogos que entendem do assunto. Quando a mãe começa a perceber que o filho ou a filha é uma pessoa trans, já leva no psicólogo ajudando a entender essa criança, né? Então essa criança vai ter uma facilidade de fazer uma transição no futuro. Lembrando que não pode no Brasil, nem no mundo, fazer uma criança virar uma pessoa trans com hormonização. É só depois, dos 16 anos, quando ela já entende. A única coisa que eles fazem é tardar essa puberdade da criança para ela não sofrer mais danos na frente, né? Porque se ela chega a 16 anos e fala, não, eu acho que era só uma fase minha e ela tardou essa puberdade, ela pode voltar ao normal e ter uma puberdade como ela se entende no momento, tranquila. Sim. E se ela se entender ainda por uma pessoa trans, ela vai começar a transição dela a partir desse momento
não tendo nenhuma complicação futura. Você citou a questão de hoje, se a gente tiver jovens, assim, nessa tentativa de autoentendimento, né, no fim das contas, que muitas vezes as famílias procuram terapia, psicólogos e tal. Você chegou a fazer terapia? Porque você falou em depressão também, eu fiz né? essa terapia quando eu morava na Europa, né? Quando morava na Europa. Eu comecei a fazer depois que eu decidi fazer minha transição. Foi quando eu comecei a fazer. Até então eu queria fazer uma transição na minha cabeça sem hormônio, né? Eu não entendia, como seria. Então eu comecei a fazer minha transição e eu conheci outras pessoas trans que falaram assim, mas não existe transição sem hormonização. Você precisa começar a fazer hormonização. Logo com 2 meses eu comecei minha hormonização. Não sabia como eu ia ficar no vôlei, que eu já não jogava já por prazer com os amigos, né? Não sabia como eu ia fazer mais e foi uma mudança muito drástica, né? Eu não entendia que eu poderia jogar no feminino. Pra mim, jamais eu poderia jogar no feminino porque eu não sabia qual eram as regras, não sabia nada de transição. Você pensa em fazer a transição meio colocando em risco a sua carreira no vôlei? Abandonando. Eu abandonei minha carreira no vôlei. Estou abrindo mão da minha carreira no vôlei para fazer a transição. Pra fazer a transição. Era essa a sua decisão? Até porque eu não sabia, nunca imaginei que eu poderia jogar vôlei feminino. Na minha cabeça eu só ia fazer a transição e viver daquilo ali, né? E foi quando eu conheci o meu ex-empresário, né? Que ele falou pra mim que as regras para jogar no feminino era, na época, cirurgia de redesignação, você ia ter que estar tanto tempo na transição, e ele perguntou se eu ia fazer tudo isso. E ele falou, vamos jogar no feminino. E eu dei risada, eu falei assim, eu vou matar uma do outro lado, porque eu era muito forte ainda. Com 1 ano de transição, eu era muito forte ainda. E ele falou, não, daqui 4, 5 anos, quando você continuar fazendo a sua transição, seu hormônio já chegar ao nível e você fizer a sua cirurgia, você já vai ser aceita, porque já vai estar no mesmo nível delas. Falei, se for assim, eu irei jogar assim, com certeza. E aconteceu como ele falou. Meus níveis de testosterona baixou, eu fiz minha cirurgia, estava apta a jogar no feminino, foi quando eu fui pro voleibol feminino. Mas aí em 2016... veio uma nova regra que não precisava fazer mais cirurgia, só precisava do testosterona abaixo de 10 nanomol para jogar no feminino, que já equiparava a mulher, né? A mulher cis. Então foi bem nessa época que surgiu todo mais um burburinho muito maior, né? Sobre o que é aceito, o que não é aceito, o que pode, o que não pode. E a Tiffany sempre pelo meio. Mas é importante, né? Acho que você entende o quanto a sua presença ali faz um debate acontecer muito grande, assim. Acho que, no fim, é muito sobre abrir caminhos, né, Tiffany? Isso, acho que é muito importante o debate quando existe a verdade. Não quando que existe muitas fake news, existem muitas mentiras no meio, né? De pessoas que inventam histórias sobre corpos trans para tentar bloquear, tentar fazer com que a gente não tenha acesso ao esporte também. Como tenta tirar as pessoas LGBTQIA+, de todos os espaços, né? E o alvo hoje é as pessoas trans, né? Então hoje todas as pessoas que é contra LGBTQIA+, estão atacando as pessoas trans porque sabem que nós somos uma classe mais frágil das letras LGBTQIA+. A letra T é a letra que mais sofre, a letra que mais morre, a letra que não chega, a maioria não chega aos 35 anos por transfobia. Então, quando você chega a 40 anos, como eu, sendo a única atleta profissional ainda, buscando espaço para outras meninas, lutando por espaço dentro do esporte, é motivo de orgulho para mim. É motivo de poder gritar e agradecer a Deus por estar viva e lutando. Com 40 anos, você ter essa percepção, assim, é muito louco, né? Porque, enfim, acho que nessa conversa eu vou ter muitas percepções aqui do meu lugar de privilegiada. E certamente muita gente que tá assistindo também, assim, do quanto, cara, chegar aos 40 anos sendo uma pessoa atriz já é uma grande vitória, né? Imagino no seu caso que é sendo uma atleta trans passando por toda essa discussão. E aí eu queria entrar, assim, você falou, eu tava abrindo mão da minha carreira no vôlei pra conseguir fazer a minha transição pra ser mulher. Eu não sei nem se dá pra gente equiparar isso. Você sonhava mais em ser mulher do que ser atleta? Porque eu não sei nem se a gente consegue equiparar o querer ser mulher a um sonho. Porque você se via assim? Você sabe que quando eu tinha meus 21 anos, eu sonhava às vezes que, tipo assim, eu era uma mulher chegando pra jogar
E eu chegava de salto no vestiário para me trocar. Claro que hoje eu não chego, hoje eu chego normal de tênis, de chinelo. Mas na época eu sonhava que eu ia chegar de salto para jogar e me trocar, e eu fazia parte do time feminino. E tipo, isso eram sonhos, mas o meu primeiro sonho era ser atleta profissional. Era viver do voleibol, era jogar na Itália, era jogar na Europa, era pegar uma seleção goiana, era pegar uma seleção brasileira, era fazer... Então eu realizei a maioria dos meus sonhos como atleta, antes de começar a minha transição. Joguei na Europa, peguei a seleção goiana, joguei, ganhei dinheiro, fiz muita coisa como atleta. Então, uma parte minha eu já tinha realizado, e a outra? E a que fazia eu chorar todo dia. E a que fazia eu pensar em tirar a minha vida porque eu tinha medo de não poder amar, ser amada, viver, ter um companheiro, porque eu não me aceitava naquele corpo. Foi quando eu falei, não, agora é hora de eu realizar um outro sonho, porque o sonho de atleta foi realizado. Mas eu não esperava que Deus guardava coisas muito melhores para mim. Ser mulher e ser uma mulher atleta e realizar muitos mais sonhos além do que eu já realizei no vôlei masculino pelo voleibol feminino. Como foi essa volta? Você para, você faz todo o processo de transição, você faz cirurgia e aí você retorna a jogar vôlei. Quanto tempo tem entre parar, fazer todo esse processo e voltar? E como essa volta, assim? Foram 5 anos, né, pra jogar profissional novamente, pra viver do vôlei. E quando eu parei, engraçado, porque eu jogava em uma liga belga, que era uma liga muito, meu último ano, né, era uma liga muito forte da Europa, uma das mais fortes na época. E quando eu parei, eu fui morar na Holanda, que não é uma liga tão forte de voleibol. E eu morava com um amigo meu, que é drag queen, e que eu chamo de madrinha, que me ajudou muito nessa parte minha de transição. Que não jogava? Não, jogava vôlei na infância comigo lá em Goiás. Nossa! Né? E ele morava na Holanda. E ele falava, o sonho dele era ver eu jogando, que ele gostava de vôlei, era apaixonado em vôlei. E eu falei pra ele, eu vou parar que eu quero virar mulher. Aí ele, meu Deus, eu vou te ajudar porque eu sou sua amiga, mas sabendo que jamais eu largaria, meu sonho era ser atleta, você tem essa oportunidade, vai largar. Eu falei assim, vou, porque eu acho que eu já tô precisando do meu outro sonho. E ele, tudo bem. Só que ele queria jogar, e ele falou assim, e se a gente for para alguns times jogar aqui em Amsterdã, né, aqui na Holanda, vai, mostra seu currículo aí que eles pegam a gente. Aí ele falava, vai, eu mostrava meu currículo, jogadora. Aí os caras, não, vem aqui jogar com a gente. Aí eu levava ele junto. Aí a gente jogava do mesmo time. Só que meu nível era muito mais alto do que os dos meninos, porque eu tinha acabado de chegar da Bélgica com 3, 4 semanas. Então eu tava ainda no nível profissional da Bélgica muito alto para jogar em um nível. Não era nem primeira liga, era a terceira liga da Holanda, então eu chegava lá, tipo assim, o povo me endeusando. Amassando. Então, claro, aí eu, pra ficar, meu amigo tem que ficar também. Aí já ia o combo. E nisso eu fiquei brincando, aí eu comecei a minha transição, fui em outra equipe, joguei em outra equipe, e isso meu amigo parou de jogar, tava fazendo uns projetos dele de cantor, essas coisas. Durante a transição você jogava no vôlei masculino? Aí eu parei de jogar profissional, eu treinava tipo 2 vezes na semana com os masculinos. No meu segundo ano, a hormonização começou a entrar muito forte no meu corpo, eu já não conseguia jogar mais o nível que eu jogava, então o pessoal falou, Tiffany, seu hormônio tá agindo muito e você já não aguenta mais jogar o nível nosso. Essas pessoas sabiam que você estava passando por esse processo. Qual tipo de hormônio você tá tomando? Tá muito forte, porque antes você atacava, a bola ia no teto, agora você ataca ela pof, na quadra do outro lado. Eu falei assim, as coisas vão mudar, eu vou ter que me readaptar. E eu fui me readaptando no vôlei. Eu tive que voltar para a Bélgica, né? Eu voltei para a Bélgica. E quando eu estava na Bélgica, eu tinha feito um amistoso com uns amigos meus LGBTQIA+, em um time brasileiro que jogava alguns campeonatos LGBTs da região, ali da Europa. E eu fiz um amistoso contra um time de um amigo meu, gay, que jogava em um time de hétero lá na Bélgica. E eu dei bolada pra tudo que é lado, né? E eu já tava adaptada neles, falou assim, chama sua amiga pra jogar com nós. E eu fui jogar com eles. Ganhamos, tava ganhando tudo, e um belo dia o jogo, terminou o jogo, eu fui proibida de jogar. Fui proibida de jogar porque um dos árbitros, que era presidente de uma das federações locais, não entendia que eu tinha que jogar no masculino, porque eu já era uma mulher fisicamente e eu tinha que jogar no feminino.
E aí ficou aquele debate, onde que ela joga? E nisso eu fiquei 2 semanas sem jogar, porque não sabia onde eu jogar, onde que podia jogar. E nisso a Federação Internacional teve que mandar um e-mail avisando que eu só poderia jogar no feminino quando eu tivesse terminado minha transição completa e meus documentos tivessem mudado para o feminino. Sim. Até então eu tinha que jogar no masculino. E aí eu fiquei dependendo dos meus documentos para poder ir pro feminino. 2 anos depois, meus documentos ficou prontos, minha transição já estava completa, aí eu fui jogar no feminino no primeiro ano na Itália. E quando eu fui para a Itália, eu falei assim, e agora? Porque quando eu estava jogando lá no masculino, eu ia jogar jogo fora e as pessoas comentavam, davam risada, as pessoas falavam e as crianças perguntavam para os pais por que essa mulher está no meio dos homens, como é que é isso? E o pai não sabia o que responder, e outro respondia da forma que achava. E eu decidi que eu não ia fazer jogo fora mais. Eu falei assim, ah não, eu não vou mais jogar fora não, porque eu não quero ficar passando esse perrengue com um jeito que não sabe o que eu sou. Porque o pessoal me vê ali e não entende o que eu sou. Sim. Vou jogar só em casa. Aí eu fui pra Itália e falei assim, bom, agora eu vou jogar no feminino, onde eu deveria estar. E como que as pessoas vão me olhar e vai ter muita mais gente me criticando. Então eu fiquei com medo. No primeiro jogo eu falei, e agora? Será que vão jogar latinha de cerveja em mim? Será que como é que vai ser isso? E quando terminou, que eu escutei todo mundo me chamando, pedindo para tirar fotos, e era senhores, era senhoras, era crianças, era adolescentes, era pessoas. E eu falei, gente, e as pessoas falando que tinham orgulho de mim, que tinham orgulho do que eu estava representando, tinha orgulho do que eu estava fazendo. Eu comecei a falar assim, eu acho que não só eu vejo que eu estou onde eu devia estar, mas muita gente percebe como eu percebo. E foi quando eu entendi que o que eu estava fazendo era muito maior do que eu sonhava. Não era somente um sonho de ser atleta, mas uma responsabilidade muito grande de levar à frente a abertura de pessoas trans dentro do esporte, principalmente no nosso país. Eu acho que a gente tem vários carimbos, de alguma forma, né, nas pessoas trans. E um desses carimbos, de alguma forma, que as pessoas colocam é em sexualizar muito as pessoas trans. Quando a gente começou aqui o papo, em algum momento da conversa, quando você falou lá da sua família, ainda com 18, 19 anos e tal, você falava, cara, eu não vou fazer isso agora porque eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou viver como? Eu vou ter que me prostituir e tal. Porque essa é uma imagem que eu acho que o geral das pessoas pode ter em relação a isso. É um papel que você acha que você também tem e da onde vem, assim? Por que as pessoas sexualizam tanto pessoas trans? Primeiro que as pessoas sexualizam a mulher, o corpo feminino. Total. Só por ser uma mulher trans, aí vem a sexualização desses corpos. Mas a prostituição, quando se fala de prostituição, eu acho que o problema da prostituição não é você se prostituir, mas você ser obrigada a se prostituir, claro, por falta de oportunidades. Essa é a única opção, né? Que essa é a única opção minha de viver. Né? Então esse eu acho que é o problema da prostituição. Se a pessoa se sente bem, ela quer porque é o que ela gosta de fazer, ela tem total apoio. Porque é uma profissão que ela gosta de fazer. Se ela gosta é porque tem cliente. Então, deixa ela tranquila. Sim. Mas o que acontece? Não era o que eu queria fazer. Mas o momento que eu fui imprimida a fazer, eu deveria fazer, porque eu não poderia passar fome. E o que acontece? As pessoas que fazem... Você via aquilo como única saída. Única saída. As pessoas que fazem como única saída, eu acho muito errado. Hoje nós estamos abrindo portas para as pessoas trans em outros espaços. Né? Nós temos pessoas trans na medicina, nas escolas, na política, no esporte, nós temos pessoas trans na televisão, nós temos pessoas trans tendo oportunidade com vaga de trabalho, com vaga de estudos nas universidades, que muitas tiveram que sair da sua escola ainda, talvez antes de terminar o 5º ano, porque corriam risco de vida ali na própria escola. Então, hoje nós estamos mostrando que pessoas trans podem sim ser quem quiser. Nós somos mulheres trans modelo que hoje participou de uma Victoria's Secret. Verdade. Então a grandiosidade de talvez a Tiffany lá em 2017 aparecer foi tão importante, de tudo que eu levei, de tudo que eu apanhei, para muitas meninas ver que se o sonho delas pode se realizar. Porque se tem a mulher trans ali jogando voleibol, pode sim ter a mulher trans
atriz, pode sim ter mulher trans, modelo, pode sim ter mulher trans, apresentadora, pode sim ter mulher trans, advogada. Então, os sonhos estão à nossa frente. E quando uma conquista, todas conquistam juntos. Com isso, a prostituição vai ficando só para quem realmente deseja e gosta dessa profissão. Porque quem não quer vai ter espaço de trabalho em outros lugares, né? Perfeito. E é por isso que a gente está lutando, para que as meninas tenham oportunidade, não somente na rua, mas sim na vida. Você pode falar assim do seu lugar de atleta, né? E no lugar de atleta já é um lugar muito difícil de ser aceita. Eu nem sei se a palavra aceita é a melhor palavra quando a gente fala em relação a isso, mas enfim, acho que é a palavra mais usada. Mas a gente pode falar do mundo inteiro, né? Se no esporte é difícil, no mundo inteiro é difícil. Mas acho que no esporte especificamente, e aí não vamos conversar aqui se especificamente ou não, o esporte é um mundo muito binário, né? Sim. É feminino ou é masculino. O mundo não é mais, ou está tentando deixar de ser tão binário. Sim. Como é que você vê quando as pessoas, porque você falou, eu apanhei muito. Quando você faz a transição, você passa a jogar no time feminino. Vem muitas discussões, né, Tiffany? Inclusive de pessoas muito grandes no esporte se posicionando contra a sua presença. O quanto isso te impacta? E o quanto você acha que essa binarização do mundo, tudo é homem ou mulher, é feminino ou masculino, impacta em tudo no final das contas, não só no esporte? Eu acho que isso me afetou bastante. Mas como eu falei lá atrás, para cada hater, eu via 100 pessoas que estavam comigo lutando ao meu lado. E essas pessoas que me fez continuar lutando. Porque pensar em parar, eu já pensei várias vezes. Mas eu não posso parar enquanto eu não alcançar o objetivo que outras meninas também entrem no esporte profissional. Porque quando apareceu a Tiffany, falaram que com 2 anos ia ter só mulheres trans jogando. E nós já estou indo para o 8º ano de liga e não vejo outra mulher trans no profissional. Porque não é tão fácil. Primeiro que elas não tiveram aquela oportunidade de ser atletas quando adolescentes, para poder pegar o nível do esporte. Ali todas as mulheres que estão jogando são mulheres, não são simples mulheres, são super mulheres. Sim. Né? Então quando se fala que em vantagens, não existe uma vantagem que realmente mude o esporte. A única coisa que existe é a inclusão. Então as pessoas estão muito apegadas ainda naquela coisa de pânico social, né? Vamos causar um pânico social na sociedade para que ela entender que toda mulher trans é um homem disfarçado de mulher jogando no meio das mulheres, atacando muito mais forte, pegando coisa que nunca existiu. Coisa que todos os estudos que fazem sobre as mulheres trans, quando eu falo estudo que faz mulheres trans que estão aptas a praticar o esporte. Perfeito. Né? Porque não é por ser uma mulher trans que você é atleta profissional. Você, para ser atleta, precisa passar por alguns procedimentos, tem que ter algumas regras, tem umas regras bem fortes para estar ali. E além de tudo, você tem que ser boa. Então é muito complicado, né? Então essas meninas trans que estão nas regras, que estão competindo com mulheres, qualquer estudo que você fizer com elas vai dar equiparado. Não vai ter nada de diferença, tipo, ela ataca a 120 enquanto a mulher ataca a 100, a 80. Não vai existir isso. Vai ser uma 120, a outra vai ser 119, a outra vai ser 121. E assim vai ser sempre a mesma coisa. 80 e 80, não vai ter diferença. E o esporte ele não é igualitário. Se fosse igualitário, não existiria campeões. Porque ia dar sempre empatado um jogo. O esporte não é igualitário. Vai ter sempre a mais alta, vai ter sempre a mais forte, vai ter sempre a melhor na defesa, vai ter sempre a melhor no bloqueio, vai ter sempre a melhor no levantamento. Dom para aquilo. Um dom para aquilo, né? E as pessoas tentam colocar o pânico moral que a mulher trans está sempre, né, acima, e não é coisa que não existe. Acho que até desculpa te interromper, Tiffany, mas na Olimpíada, na última Olimpíada, a gente teve algumas discussões, né, em relação a isso até. E aí eu até vi alguns levantamentos, assim, que acho que vão um pouco ao encontro do que você está dizendo aqui, no sentido de, para você jogar basquete, por exemplo, quanto mais alto você for, melhor, né? Claro, você tem que ter habilidade e tal, mas é a genética
que dá a altura para um cara que vai ser muito mais alto e para o outro cara que vai ser mais baixo. E isso é genética. Então eles não estão partindo de um mesmo lugar. Isso. Porque geneticamente um já tem um ganho em relação ao outro. Ganha um outro. Né? Eu acho que é nesse sentido. E quando se fala assim, ai, mas a gente tem que deixar o esporte mais igualitário. Mas você acha que é igualitário para uma pessoa lá da África que tem que sobrevive? Ela sobrevive correndo, descalço, para poder tentar ganhar um ganha-pão em umas Olimpíadas, enquanto uma pessoa lá dos Estados Unidos, que tem os melhores médicos, os melhores treinadores, os melhores nutricionistas, as melhores escolas, os melhores sapatos, a melhor família, a melhor alimentação, correm todo dia para competir com ela nas Olimpíadas. Cadê a igualdade disso aí? Então, às vezes, quando chega no esporte, eu costumo falar que o esporte é um lugar que acolhe todo mundo, que acolhe a pessoa da Zona Sul, a pessoa da Zona Norte, a pessoa da periferia, e a pessoa rica, milionária, que está lá dentro, chega em casa e fala para a mãe, eu queria ser igual ele, que é aquele menino lá da periferia, porque queria jogar igual ele. Porque aquele menino da periferia, ele é tão bom no que ele faz, mas ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada, porque ele tem um dom. Né? E aquele que tem de tudo lá não tem o dom dele, mas queria ser como ele. Então, às vezes, o esporte ele acolhe e faz com que as pessoas querem ser iguais, querem lutar tudo por um objetivo. Só que o extra-quadra, o extra-campo, o extra-pista, que influencia no nosso desenvolvimento dentro de quadra, porque as pessoas querem opinar ou falar o que a gente é, o que a gente deve fazer, sem passar o dia a dia com a gente, diariamente dentro de uma quadra, dentro de um treino, ouvindo, escutando, treinando, para buscar os nossos objetivos. Que não é fácil. Não é fácil estar ali todo dia. Mas é muito fácil estar atrás da televisão, sentado no sofá, falando assim, isso aí eu faria melhor. Desse jeito eu faço melhor. Essa daqui, ela é muito ruim, ela não deve fazer desse jeito. Falar é fácil, difícil é fazer. Mas prefiro eu estar em uma grande final e perder e ser mal falada do que estar sentada no sofá, batendo palma para quem tá jogando. Quando você tá falando aqui, eu pensei em algo que vem muito, assim, da minha vivência até, e óbvio, da minha realidade, que é de achar que o esporte é muito inclusivo. E aí você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, assim, né? Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, que provavelmente, e acho que a gente vê isso em alguns esportes acontecer, você vai conviver com pessoas de muitas classes sociais, de muitas vivências, enfim, e pode ser que você queira ter o talento daquela pessoa que tem uma realidade completamente diferente da sua, que num geral da vida, quem sabe você não quisesse ter aquela realidade, mas você quer ter aquele talento. Então, acho que tem uma questão bem inclusiva no esporte. Ao mesmo tempo, dá pra dizer que quando muita gente no mundo do esporte acha que não podem ter pessoas trans competindo em nível profissional, dá pra dizer que o esporte pode ser excludente também? O esporte é excludente porque nós vivemos nessa sociedade que está lutando muito contra as pessoas LGBTQIA+. Então o esporte está sendo excludente porque nós estamos vivendo em uma fase onde as pessoas estão muito... eles dizem que é opinião. E na verdade não está sendo opinião, porque a opinião só vale a opinião deles. Né? Então eles estão querendo atacar muito as pessoas trans, estão querendo atacar muito os LGBTQIA+, estão querendo voltar a fazer piadinhas de mau gosto, porque eles dizem que era muito melhor o mundo quando a gente falava e a pessoa ia para casa chorando. Quando a pessoa não queria sair de casa, não queria ficar mais... por que tal pessoa não vai vir hoje? Porque talvez ela não queria aguentar mais escutar tantas piadinhas de mau gosto que vocês fazem aí, que para vocês é legal, mas que para ele não. Então muita gente quer voltar nessa época onde eles falam que era mais fácil viver. Não, era mais fácil morrer. Mas naquela época não tinha gente se suicidando, não tinha... Tinha muito mais. Mas naquela época não tinha um smartphone para pessoas expostar na internet, onde hoje em dia qualquer coisinha que acontece a gente coloca lá e a gente sabe que existe. Mas antigamente existia muito mais, mas ninguém sabia. Quando você volta pro vôlei feminino, como é que você é recebida pelas atletas?
É fora e aqui no Brasil. É. Queria ouvir dessa volta aqui pro Brasil. E isso foi uma coisa que me impressionou bastante, né? Porque eu fui muito bem recebida. Fora e no Brasil. No Brasil, quando eu vim pro Brasil, de cara eu já fui jogar com Paulo Pequeno, né? Multicampeã. É a única MVP das Olimpíadas do Brasil. E Valquíria, que hoje joga comigo no Osasco, que logo me mandou uma mensagem. Guria, não vejo a hora de você chegar. É uma das melhores amigas minhas do esporte, né? Então eu fui muito bem recebida por todas. Nunca tive nenhum problema com nenhuma jogadora dentro de quadra. E hoje em dia é muito mais prático, né? Acho que ficou tão comum que às vezes até esquece que eu sou uma mulher trans ali no meio. Acho que esse é o objetivo, né, Tiffany? Fica tão natural que é pra ser natural, vai, é pra estar no jogo como todas estamos no fim das contas. Você passou por alguma situação que te dá raiva, ódio, tristeza? Eu acho que a maioria pela internet, né? Que, como eu falei, as pessoas... eu acho que pessoas que têm problemas com si mesmo tentam jogar seu problema em cima de outras, né? Então, se eu não me dou bem em alguma coisa, então eu vou tentar fazer com que aquela ali não se dê bem também. Então vai pra internet pra jogar ódio na gente. E uma certa vez eu escutei algumas coisas na arquibancada e que isso não me fez me sentir bem também. Mas no mesmo ano a CBV lançou novas regras de proteção às pessoas por racismo, LGBTfobia e qualquer tipo de discriminação dentro dos ginásios, né? E então isso não está sendo tolerado. E a CBV é uma grande... está fazendo um papel muito bonito de apoio às pessoas no esporte, né? Acolhendo LGBTQIA+, acolhendo as pessoas negras, tirando o racismo fora de campo, de quadra, tirando a LGBTfobia fora de quadra, dando oportunidade para todos. E é um trabalho muito bonito que a CBV vem fazendo no país. Cada confederação tem uma regra, né? Do vôlei tem uma regra, do judô tem uma regra, da natação tem uma regra para ter mulheres trans nas competições femininas, certo? Até então era só o Comitê Olímpico e o Comitê Olímpico passou para as federações criar suas próprias regras e as federações internacionais passou para as federações nacionais também já fazia a sua regra ali. Porém, uma regra que não pode proibir. Né? Uma regra que, tipo assim, pensa, então eu vou colocar uma regra ali que não pode. Por exemplo, tem alguém querendo colocar tentaram colocar uma regra que só pode mulheres trans que fez na puberdade. Aí, mesmas pessoas que querem colocar na puberdade querem proibir pessoas trans de praticar esporte na escola. Então, se você é criança e você é uma pessoa trans na escola, você não pode participar do esporte. Como que essa criança que vai fazer antes da puberdade vai ser um atleta? Se você não teve acesso a esporte... Prática esportiva. Quando você era da criança. Então, isso é uma forma de excluir. E a parte de fazer a transição hormonal, ela é a partir dos 16 anos. Isso, a partir de 16 anos você já pode começar a fazer isso se você passar por essa parte de médica, né? Sim, claro. Mas e a porque puberdade tem muitos clandestinos, ela é antes né? disso. A puberdade, então, mas aí se você passar pelo médico, o médico vai tardar a sua puberdade. Ou seja, você vai chegar a 16 anos sem ter um hormônio definido no corpo. Para você poder se entender, né? Perfeito. Então é muito mais complicado. Aí essa criança com 16 anos nunca praticou de esporte lá no passado, porque foi proibida. Sim. Também lá na escola. Como é que essa criança vai ser atleta? Ou seja, é a forma que a gente vai excluir os atletas do esporte. Os atletas trans, né? Então é muito complicado. Você acha que o ideal era que o Comitê Olímpico, por exemplo, definisse mesmo? O de todas, ou era melhor eu acho que o fosse Comitê Olímpico tem que mandar regras e falar assim, vocês têm que criar regras dentro dessas regras. Como a Federação Internacional de Vôlei tem uma regra para seleção. Um atleta trans por seleção é permitido, essa atleta tem que ter a redesignação de gênero, essa atleta tem que estar não sei quantos anos de hormonização, essa atleta não pode estar fora dos padrões do vôlei feminino, por exemplo. Um atleta de 2,15 m, não pode, porque não tem nenhuma mulher, então tem que estar sempre no padrão. Sim. Né? Tem algumas regrinhas, que é um pouco transfóbica, né? Porque o Comitê Olímpico não pede uma redesignação, já a Internacional pede. Porém, não é excludente. Sim. Não é excludente e ainda está de portas abertas para nós, que é o correto. Agora, aquelas que excluem de tudo por achar ou porque pessoas atrás estão, como eu falei, fazendo aquele pânico moral,
Isso é bem preocupante. Então, pelas regras da CBV, da Federação Internacional de Vôlei e tal, você poderia ser convocada? Poderia ser convocada. Fica alguma coisa na sua... Eu acho que fica assim aquela coisa que eu poderia, sim. Poderia, mas se não foi, talvez foi por algum plano de Deus, e eu acho que o meu maior papel foi estar abrindo espaço. E quem sabe daqui a algumas outras Olimpíadas não teremos outros atletas trans ali representando. E eu vou ter muito orgulho que eu vou saber que eu fiz parte dessa medalha também. Você já faz parte. Já faço parte. Essa medalha que tá aqui, Tiffany, vocês ganharam agora em 2024, né? Isso. É da última conquista? Da última conquista do Campeonato Paulista, que é o campeonato mais forte dos estados, né? Aham. Por ter mais equipes de Superliga, né? Aham. Então, essa aqui é a minha última conquista pela equipe de Osasco. Já sou tricampeã paulista por Osasco e muito feliz, né? Fazer parte de uma grande equipe como Osasco, conhecida mundialmente. E estamos com 40 anos. Estamos você, porque eu ainda não estou, mas daqui a pouco eu vou chegar lá também. Mas você tá com 40 anos. O que você imagina de futuro, Tiffany? Você imagina jogar até quando? E o que você imagina pós voleibol dentro da quadra? Eu imagino jogar até Deus permitir o meu corpo aguentar, Tá. né? Pretendo continuar ajudando pessoas no esporte, talvez trabalhando ali na comissão, alguma coisa com os adolescentes, com a base, que eu acho que é muito importante a base para o nosso esporte continuar chegando em Olimpíadas, chegando em campeonatos e conseguindo essas vitórias. Se não tem uma base, nós não temos equipes profissionais. Então é muito importante. Então provavelmente eu vou estar trabalhando nessa fase. Você acha que um dos seus papéis, assim, é conseguir fazer com que tenha mais atletas, não sei se no vôlei só, né? Mas atletas trans no esporte feminino? Que tenha mais oportunidade para todas as pessoas trans que é atleta, para ter oportunidade também de um dia ter o sonho de viver do esporte. Que viver do esporte não é fácil, como uma pessoa trans é mais difícil ainda. Você diria que você meio que abre portas para as pessoas sonharem? Porque eu acho que, assim, tem gente que não se sente nem com permissão para sonhar. Sim. Você acha que você abre portas para as pessoas terem permissão para sonhar? Sim, eu escuto muito isso, na verdade, né? Eu escuto muito isso. Muitas meninas que falam que depois que elas me viram jogando, elas começaram a se interessar mais pelo esporte novamente, porque elas perderam, de tanto preconceito que sofreram, tinham perdido esse sonho. E hoje em dia estão buscando novamente, porque sabem que se eu conseguir, elas também podem conseguir. Com certeza, para essas que vêm depois, te ter como alguém em quem olhar e mirar de alguma forma, né? Quero chegar nesse lugar. Você não teve essa pessoa. Não, eu não tive essa pessoa. Como foi, assim? Foi entendendo, vou ser a primeira? Ou teve outras inspirações de outros lugares? Eu acho que me inspirei em outras mulheres. Eu me inspirei em outras mulheres. Inclusive, uma delas foi a Paula Pequeno, que eu joguei com ela, né? No Bauru. Thaísa, Sheila, Natália, que hoje joga comigo no Osasco, né? Então, me inspirei em mulheres que não eram atletas também, que é a minha irmã, né? Minha mãe, e assim foi construindo a Tiffany. A sua família hoje, como é que, depois, assim, de todo o seu processo, como é que você contou e como é que a sua família hoje lida com tudo isso? No início, a minha mãe ficou com muito medo, né? Porque ela tinha medo de como as pessoas iam me tratar, ia reagir comigo. E eu falei pra ela, mãe, eu estou na Europa, é um pouco mais mente aberta aqui. E é isso, eu vou ter que arriscar. E eu perdi minha mãe tem 2 anos, né? Que ela faleceu, e antes dela falecer, ela me amou muito e falou que me amava como eu era, e me amava, e o orgulho dela era ter eu como filha. Meus irmãos me amam, meus sobrinhos, todos me respeitam, e acho que eles nem lembram mais do passado. Provavelmente. O que é o mundo ideal para você, Tiffany? Acho que o mundo ideal é um mundo onde as pessoas respeitem as pessoas como elas são, sem críticas, e as pessoas têm um pouco mais de empatia pelo próximo. Estamos há alguns anos que eu acho que a empatia ficou longe do ser humano e acabou se tornando um sentimento muito mais inválido. E nós precisamos validar mais a empatia, precisamos pensar mais no próximo, porque hoje eu posso estar por cima, mas amanhã eu posso estar precisando de você. E a empatia faz parte.
Se você tem empatia, com certeza você vai conseguir melhor dormir, melhor trabalhar e melhor viver, sabendo que você tem empatia pelo seu próximo. Acho que ter pessoas próximas também sempre faz muito bem, né? Acho que você, pelo que você contou aqui pra gente, assim, teve pessoas próximas sempre querendo muito o seu bem. E aí a gente queria trazer mensagem de algumas pessoas que estiveram de alguma forma na sua vida nesse processo. Tiffany, minha sobrinha, eu quero dizer pra você que eu tenho muito orgulho de você. Sua alegria é contagiante, o seu estilo de vida, a sua persistência, a sua resiliência. Você lutou e você conseguiu realizar o seu sonho. Eu te admiro muito, eu te amo muito, você é uma irmã. Ai, gente, fazendo chorar essas horas. Se passa por muita coisa, mas no fim das contas, vale é a isso que pena. fica, né? É isso que fica. Acho que Lorena é uma das pessoas que eu amo tanto, que eu conheci o ano passado jogando, já conheci, né, mas tive o prazer e hoje somos carne e unha, né? E minha tia, que eu não tenho o que falar, né, que me criou praticamente desde pequena junto com a minha mãe nas dificuldades. E ela é a tia que eu contei lá no início, que me contou sobre a minha, quando eu ainda falava que era uma menina, né? Obrigada, viu, gente? A gente que agradece, Tiffany. Muito bom conversar com você. Muito bom ter pessoas inspiradoras no mundo como você, que se colocam pro embate de alguma forma, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente vai tentando descobrir, entender quem a gente é, mas muitas vezes a gente não quer fazer isso publicamente. E você tem essa coragem. E é muito bom que você tenha essa coragem para que tantas pessoas possam se inspirar em você, se enxergam em você de alguma forma. Eu comecei esse programa te perguntando quem você era. Eu quero acabar esse programa te perguntando, você tem orgulho de você? Demais. Tenho um orgulho imensurável. E ao mesmo tempo do orgulho eu tenho fé que tudo que eu passei vai ser por uma boa causa no futuro. Tô contigo nessa fé. Obrigada. Obrigada.